Olá, queridos. Bom dia, bom dia, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma vez, para a honra e glória do nosso Deus, momentos de estudo com o nosso querido amigo Reverendo Davidson. Ele está aqui, ele já chegou, né? Chegou, que eu digo, com força de expressão, né? Chegou virtualmente, já está aqui virtualmente conosco. Então, eu não vou me alongar muito, porque o objetivo principal é estudarmos, né? Então, eu vou apenas orar, logo em seguida já vou chamar o Reverendo Davidson para estar aí conosco, falando, nos ensinando. Vamos orar. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, porque reconhece tua bondade sobre nós e queremos pedir, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando os nossos irmãos e amigos que estão indo para o trabalho, outros que estão retornando, alguns estão indo para a escola, para a universidade, outros para fazer os seus exames, para resolver os seus problemas, seja qual for a demanda, que o Senhor guarde, que o Senhor livre de todo mal, que o Senhor abençoe. E agora, quando vamos estar ouvindo mais uma porção da Tua palavra, rogamos a Ti que o Senhor fale conosco através do Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então deixa eu aqui chamar o reverendo Davidson. Bom dia, bom dia, bom dia, reverendo Davidson. Bom dia, pastor Anderson. Tudo bem? Tudo bem a todo mundo? Mais um Tudo dia de bênção, né? Amém, amém. Reverendo Davidson, mais uma vez te agradeço por estar conosco nessa manhã, sendo instrumento do Senhor para abençoar milhares de vidas, ok? E já aproveito para sair de fininho, para você ficar à vontade, para ter o tempo aí para você nos ensinar, para você explicar as Escrituras Sagradas a nós. Grande abraço, hein, meu amigo? Obrigado, pastor Anderson. Um grande abraço, uma grande alegria, né, estar com você aqui, né, na minha mansão, né, na minha mansão aqui com piano, com tudo, né? Eu posso aqui, ó, curtir esse lugar aqui maravilhoso, tudo isso, ó, só ensinando hebraico e só ensinando a Bíblia, viu? Então, ó, faça você assim também, né? Estude a Bíblia, que você vai ser abençoado. Claro que isso é brincadeira, né? Isso aqui é uma piada, isso aqui é um fundo falso que a gente está usando aqui para fazer um estudo mais tranquilo, mais abençoado, né? Muito bem, vamos começar falando aqui, pastor Aderson. Peço para você colocar a tela aí. Vamos começar falando sobre livros, né? Aqui eu estou com o meu portfólio virtual, né? Você pode ver aqui quem sou eu sou o reverendo Davidson Bignon, né? Todas as minhas especificações aqui, você consegue ver. Se você fizer contato, eu posso mandar para você esse link do meu portfólio virtual para você conhecer os meus livros, os meus cursos, né? O material que eu tenho oferecido aqui. Então, você entrando em contato, você vai saber como adquirir aqui, ó, esse e-book gratuito, tá bom? Peça o seu de graça, ó. Exegese do Antigo Testamento para curiosos. Então, se você gosta de estudar a Bíblia, se você quer aprender a estudar a Bíblia de modo mais profundo, aproveita, ó, esse PDF aqui é grátis para você. O e-book é muito bem feito, né? Modéstia à parte, para você que deseja aprender mais sobre o Antigo Testamento, mas não tem formação em teologia ou língua hebraica. Então você pode, ó, aproveitar muito esse e-book gratuito aqui. Vai ser uma bênção para você, né? E você conhecendo esse meu portfólio virtual, você vai ver meus livros, os meus cursos e as minhas redes sociais também, né? Você vai conhecer todo o material que eu tenho produzido ao longo do tempo. O livro que eu já quero indicar para você, é o lançamento deste ano, né? É Em Busca da Intimidade Perdida. Inclusive, tivemos uma série de vídeos baseados nesse livro aqui, né? Essa série baseada nesse livro. Então, você pode adquirir. Aqui eu trabalho sobre o assunto importante para desviados na fé. Tá legal? Aqui é o livro Eu Só Quero Melhorar Logo,
um livro que eu escrevi no hospital enquanto minha mãe estava internada. Eu pude produzir esse livro e lancei também no começo desse ano, tá? É um livro abençoador também que eu produzi para ajudar aqueles que estão enfrentando enfermidades, qual o princípio bíblico, né, para poder receber logo a cura completa. Aqui é um livro que tem feito muito frisson, inclusive a tiragem que eu tinha aqui ela já se esgotou, mas você pode comentar o seu aqui ó, no livro impresso, ou e-book Kindle. É o livro Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó. É um livro que tem tido muita procura, por isso já se esgotou a sua tiragem. Eu tenho que mandar imprimir novamente, né? E é um livro que, olha, eu fiz um comentário de mais de 420 páginas sobre os temas mais importantes de Jó à luz da língua hebraica. Então, olha, é muito interessante. Essa capa ficou muito bonita também, tenho recebido muitos elogios, né, pelo significado que ela tem, e está sendo uma bênção também a aceitação do público para esse livro, Além do Sofrimento. Recomendo, então, adquira o livro, vai ser bênção para a sua vida, né? Os livros, né, que eu tenho feito, que é um comentário palavra por palavra, versículo por versículo, de 2 salmos da Bíblia. O Salmo 91, que está aqui, todo comentado à luz da língua original em hebraico, e aqui o Salmo 23 também, todo comentado à luz da língua hebraica original, tá? Você pode comprar os 2 livros aqui, ó, na versão impressa, e-book Kindle e e-book PDF também. Você pode fazer o pedido nesses 2 livros aqui, nesses 3 formatos, à sua escolha, tá bom? E tem edificado muitas vidas também, esses meus comentários desses 2 salmos. Essa aqui é a minha monografia de mestrado publicada em forma de livro. É o livro A Ética do Casamento Judaico. Ainda mais hoje, né, que você vê o casamento, a família sendo tão atacados, né, pela sociedade, pelo diabo mesmo, né? Esse livro aqui dá toda a orientação bíblica sobre os temas relacionados ao casamento. Então, a partir do casamento de Moisés com a mulher cuxita, que há muito debate em cima disso, né? A partir desse texto bíblico, eu fiz uma exegese e fiz também comentários sobre temas do casamento. Aí entra o dote, o divórcio, entra novo casamento, né? Tudo que a Bíblia fala sobre esses temas, as questões sexuais também, está tudo aqui nesse meu livro, né? Dessa minha monografia que eu preparei para poder colar grau em mestre em ciências da religião, tá? É uma benção, pode ser uma benção para a sua vida. Esse livro aqui é um livro para pregadores da palavra, a Semente é a Palavra, na sua segunda edição ampliada com 400 páginas, né? É um livro que tem ajudado muitos a fazer pregações impactantes, usando a nova homilética, usando a pregação narrativa, e técnicas de cinema, teatro, linguística, tudo aplicado ao sermão oral, tá? Tem sido uma bênção também, a procura tem sido grande. É um livro bem antigo, até minha, um livro até antigo meu, né? Na sua segunda edição, e tem tido uma procura ainda muito grande. Guardadas pelo Amor é um livro para mulheres, que fala sobre a questão da segurança espiritual, da segurança até da proteção divina ao longo da vida. É um livro para mulheres, tá bom? Eu também tem 3 formatos aqui. Esse aqui é o Manual de Teologia da Oração, Antigo Testamento, para você que gosta de oração. Ele está apenas em formato e-book, tá bom? Em PDF. Mas você pode adquiri-lo também, não é? Uma bênção para a sua vida. Aqui, ó, Vitória nos Desafios da Vida, já fizemos uma série sobre esse livro aqui, onde eu explico o que a Bíblia ensina sobre a vitória do crente, a vitória final do servo de Deus, né? Pode ser uma bênção também para você, no formato impresso e e-book e Kindle. O Cheiro das Águas, o meu livro devocional, com vários textos devocionais publicados na revista Vida Cristã, tá bom? Ao longo de muitos anos. Então, é um material bem devocional, bem abençoador também.
Aqui, ó, o livro que eu comento é sobre cultura pop, né? O Superigrejado e o Herege. O Superigrejado aqui é o Ned Flanders, né, da série Os Simpsons. E o Herege, é claro, é o nosso querido e famoso Homer Simpson, né? Então você vê aqui o contraste dos episódios dos evangélicos segundo os Simpsons, né? Você vê aqui os Simpsons e vários episódios em que eles retratam os evangélicos enquanto grupo social. Então eu fiz um apanhado e eu fiz um comentário também em cima do desenho dos Simpsons, né? Para quem gosta de cultura pop, é bem interessante. Na versão impressa e na versão Kindle. Minha comédia mais recente, As Lendárias Trapalhadas do Apóstolo Valdicrey. Né? Aqui é nos transformados, impresso, Kindle e PDF. Aqui é interessante porque nesse livro aqui eu trabalho de modo crítico e bem-humorado, não é, a questão dos apóstolos modernos. Será que eles têm validade bíblica? Será que a Bíblia te dá autonomia, né, para você validar os apóstolos modernos diante de diante de tantos escândalos, né, envolvendo essa área? Então, está aqui, ó, você pode conhecer o estudo bíblico, inclusive no final, sobre o que a Bíblia ensina sobre o apostolado, tá bom? E você vai ver, será que tem respaldo bíblico para os apóstolos da modernidade? Você vai ver nesse livro aqui, tá legal? Além da comédia deliciosa para você se divertir com ela, né? Agora, a parte dos cursos, ó, o curso livre de teologia básica, eu tenho vendido, e tem uma aluna que tem elogiado muito, né, esse meu curso. São 20 disciplinas rápidas, diretas, tudo pela internet. Você adquire um curso, é uma assinatura, e então você pode conhecer várias matérias práticas de modo simples, direto, né, para você poder exercer liderança na sua igreja local. Se você é um líder leigo da igreja, não teve formação ainda no seminário, não teve ainda essa oportunidade, essa aqui é a oportunidade de ouro para você. Ele é todo online, você estuda tudo com aulas gravadas, tudo em vídeo. É uma bênção para você, tá bom? São 20 disciplinas ao todo. Você pode fazer todas com exercício no final, né, com teste no final, e terminando todo o curso, você ainda consegue levar um certificado de conclusão, tá bom? É uma benção, quem sabe você pode ser meu aluno direto comigo, eu sou o único professor desse curso, e você pode conhecer, então, o curso livre de Teologia Básica para conseguir fazer a obra de Deus, né? Tem também uma Introdução à Exegese Bíblica, que é um curso mais denso, um curso maior, né? Envolve a exegese bíblica e a técnica de fazer o estudo de exegese para você poder conhecer a Bíblia em profundidade. Esse meu outro curso aqui é o Exegese e Exposição, onde eu ensino as técnicas da exegese e ensino também as técnicas de exposição bíblica, ou seja, você vai aprender a fazer sermões expositivos a partir do primeiro passo, que é a exegese, tá? E depois a própria apresentação do sermão expositivo. Então, também é uma bênção. Se você quer um curso bem completo, esse também é um curso para você, tá legal? Panorama do Antigo Testamento, com várias aulas aqui, englobando Gênesis até Malaquias, e também envolvendo aqui vários temas afins, temas transversais, que vão completar o seu conhecimento sobre o Antigo Testamento, que é a minha especialidade atualmente, né? Tem também o curso A Trindade Revelada na Bíblia Hebraica. Você vai conhecer tudo o que o hebraico bíblico demonstra, dando as pistas iniciais do que mais tarde foi sendo trabalhado sobre a Trindade na Bíblia Hebraica, tá bom? Aqui você vai adquirir o curso também no formato Kindle. Se você gosta de estudar o Apocalipse, Introdução ao Estudo do Apocalipse, é uma série de lives que eu fiz aqui com o pastor Aderson, tudo organizado em forma de curso, tá legal? Então, um conhecimento muito interessante, introdutório ao Apocalipse, que você pode ter para abençoar a sua vida, tá bom? E por fim, entre em contato comigo pelas redes sociais. Aqui você vê o meu e-mail.
aqui o meu WhatsApp para fazer contato. Aqui você vê também o site da Editora Contextualizar com mais e-books gratuitos, além do que eu tenho dado aqui, né? E aqui embaixo, ó, YouTube, Spotify, Facebook. Aqui você vê o meu Instagram e meu Twitter, né? Antigo Twitter, atual X. Tá legal? Então, espero que você esteja animado, então, para conhecer todo esse curso. E você pode fazer contato comigo por esse telefone aqui, o WhatsApp, tá bom? 021 99858 5402, 021 99858 5402. Para então você entrar na frente, né, e sair muito abençoado pelas coisas que Deus tem feito na nossa vida, tá bom? Muito bem, vamos começar então o nosso tema, vamos retomar o tema. Estamos estudando, e hoje é a última aula, do Salmo 121. É o salmo que fala sobre proteção. Por isso eu abri aqui o texto e eu vou ler com você novamente, e depois retomamos onde paramos a partir da aula passada, para continuar tratando do Salmo 121, tá legal? Então, olha só, Deus, o nosso protetor, na versão, né, da Nova Almeida Atualizada, que é a versão que eu tenho gostado muito e tenho aproveitado bastante, usado nas minhas aulas e lives. Então, vamos lá, Cântico de Peregrinação, eu já expliquei para vocês na época o que que é, na aula passada, né, o que que é o Cântico de Peregrinação e como ele era usado. E esse aqui é um dos cânticos de peregrinação. Então, vamos lá, ler novamente o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, e nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal. Guardará sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Né? Então, esse é o Salmo 121, que você já conhece. Você tem buscado conhecimento sobre ele conosco aqui, né? Em nossas lives aqui, na nossa segunda aula já. E agora, retomando aqui o material com o nosso resumo, de onde paramos na aula passada, falamos os versículos 1 e 2. Agora falaremos os versículos 3 e 4 e depois fecharemos com os últimos versículos também, né? Então, os versículos 3 e 4 falam: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. E aqui retoma a ideia do guarda de Israel, né? Então, olha que interessante, né? A imagem dos pés que vacilam remete à instabilidade física e espiritual. Ou seja, há situações em nossa vida em que a gente não consegue manter a nossa fé em Jesus, a nossa fé em Deus de modo estável, não é? De modo completamente linear, né? No nosso gráfico de fé. Há situações em que a nossa fé vai titubear. O nosso gráfico de fé, ele vai ter várias ondas, não é? De altos e baixos. Quando isso acontece, os nossos pés, né, nessa metáfora bíblica aqui, os nossos pés estão vacilantes, porque nós estamos caminhando, nós estamos andando, mas infelizmente a gente não consegue manter o fluxo de fé de modo constante, né? Nossa fé às vezes vacila. Então, essa imagem aqui dos pés vacilantes remete a essa instabilidade física e também espiritual. Tem um versículo aqui que eu quero ler com você, é o Salmo 66, versículo 9, tá? Vou abrir aqui, vou ler para você o Salmo 66, versículo 9, que diz: É Ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. Então, tanto o Salmo 121 quanto também o Salmo 66, versículo 9,
eles trazem essa mesma ideia, né? Esse complemento. É Deus é que nos guarda, é Deus é que apruma os nossos passos, Ele que cuida de nós, que nos abençoa. Por quê? Porque Deus, ele é visto aqui no Salmo 121 como nosso guarda. A palavra hebraica para guarda é shomer, tá bom? Shomer é guarda em hebraico. E essa palavra shomer era repetida 6 vezes só nesse salmo, enfatizando, portanto, a proteção contínua de Deus ao longo da nossa vida, porque ele se coloca como o nosso shomer, o nosso guarda, o guarda da aliança, o guarda de Israel, e o guarda também que tem prazer em nos abençoar e nos proteger. Seja usando os anjos, como vimos no Salmo 91, seja ele próprio agindo, né, para nos proteger, o fato é que somos alvo da proteção divina durante todo o tempo, já que mantemos uma aliança com ele. Tá legal? Então, Deus é revelado aqui no Salmo 121 como o nosso Shomer, o nosso guarda, o guarda de Israel e também o guarda de cada um de nós. Então, a proteção divina, ela vai se revelando ao longo do seu dia a dia. Às vezes, Deus te livra de perigos e você nem percebe. Eu mesmo já fui liberto de perigos e situações que podiam causar a minha morte ou um revés muito grande na minha vida ou na minha saúde. E Deus foi me libertando, Deus foi me salvando, não é? De algumas eu não percebi até hoje, de outras eu só percebi depois, não é? Mas na hora eu não percebia do livramento. Então Deus é o nosso guarda, ele nos guarda, nos protege, mesmo quando nós não estamos nos apercebendo da ação de Deus na nossa vida, não é? Devemos sempre, portanto, agradecê-lo também pelos livramentos que ele nos dá, sem que estejamos percebendo. Tá legal? Bom, isso faz o contraste direto com os deuses pagãos, da época que Davi escreveu o Salmo, né? Então, ele faz o contraste com os deuses pagãos, porque o Senhor não dorme, ele está sempre atento. E olha que interessante, né? O que a gente pode ver aqui em 1 Reis 18, 27, também Isaías 40. São ideias importantes que a gente pode perceber aqui ao longo do, do que a Bíblia revela sobre Deus, né? Sobre a proteção divina. Então, ó, ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, os profetas de Baal, né? Aqui é Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então, ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. É um Deus minúsculo, né? É um Deus falso. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. Veja aqui que Elias está zombando de Baal antes do milagre acontecer, antes do fogo descer do céu, né? Então era aqui um rompante de fé que o profeta estava demonstrando aqui, até numa situação de perigo para ele, né? Porque havia 400 profetas pagãos de Baal, todos eles mantidos pela terrível rainha Jezabel, não é? E o rei Acabe, o rei profano também. Então você percebe aqui que Elias estava até em situação de perigo de morte, mas ainda assim a sua fé se tornou tão grande naquele momento que ele conseguiu então zombar dos profetas de Baal antes que o milagre estivesse acontecendo. Há também o texto de Isaías 40, versículo 28, que diz assim, ó, o profeta Isaías: será que você não sabe, e nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Então, sim, ao contrário dos deuses pagãos, dos deuses falsos como Baal, como Asherá também, né, a deusa pagã daquele período lá de Elias, né? Você percebe aqui que Deus não dorme. Deus está sempre acordado, sempre presente. Ele não se cansa. Ele está sempre atento para nos guardar, para nos proteger, não é? Então, são textos que nos ajudam
a perceber o que os versículos dizem quando chamam Deus de guarda de Israel, o Shomer, Shomer Israel, né? O guarda de Israel, guarda das nossas vidas também, já que temos aliança com ele. Então, tente lembrar-se dos livramentos que Deus já te deu, e se você tiver algum livramento à tona, faça uma oração hoje ainda, agradecendo a Deus por ele ser o seu guarda, por ele proteger você, por ele abençoar a sua vida. Tá legal? Avançando aqui para o versículo 5. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Não é? Então vemos aqui o quanto o Senhor está de novo ó, nos guardando. Sombra aqui no texto, aqui não é escuridão propriamente, tá? Mas se refere à proteção próxima e constante de Deus. Porque, é claro, a sombra, o princípio bíblico aqui é que a sombra está sempre seguindo a pessoa que ela é a sombra dessa pessoa, né? Então, essa é a ideia, não é a ideia da escuridão, mas é a ideia da sombra não te largar, tá bom? Então, o Senhor é a tua sombra à tua direita, porque o Senhor não vai te largar, não vai te abandonar, Ele está sempre com você, não é? Sempre vai te proteger. É uma proteção que é próxima de você, porque é sombra, né? E é constante. Deus jamais vai deixar de te proteger. Esse é um compromisso que Deus tem com você, já que você é servo dele. E é claro, é o Salmo 91, versículo 1, que nós conhecemos bem, né? E na Nova Almeida Atualizada diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Não é? Então, nessa proteção aconchegante, nessa bênção do Senhor na sua vida, você pode se aconchegar a Ele e pode ser protegido por Ele, já que Ele é o Onipotente. O Onipotente é aquele que pode tudo. O Onipotente não tem nada que o Deus não possa fazer. Ele é onipotente, ele está, portanto, protegendo se você está debaixo da sua sombra, não é? Se você descansa à sombra do onipotente. Nós temos aqui, né, tanto no Facebook da Igreja de Aracruz, com o pastor Aderson aqui, como também no meu canal do YouTube, tem uma série sobre o Salmo 91, que está sendo ainda trabalhada atualmente, né, no meu canal do YouTube. Você pode assistir até terminar essa série. Bom, também ao que o texto se refere à direita. A direita aqui, né, a mão direita, no caso, é símbolo de força e de ação também, ação divina, para nos proteger com força, com poder, com autoridade, não é? Então, Deus está na posição de defesa imediata sobre cada um de nós. Nessa é a metáfora aqui da sombra e na metáfora também da mão direita, né? Deus está à nossa direita. Essa é a ideia desse símbolo de força e de ação direta para nos proteger. Vamos ver aqui o Salmo 16, versículo 8, e depois o Salmo 109, versículo 31, que nos ajuda a compreender um pouco mais sobre essa proteção. No Salmo 16, versículo 8, nós lemos: tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Então veja que a ideia da proteção constante, nessa posição constante e próxima de defesa do Senhor sobre nós. O salmista fala isso. E também no Salmo 109, versículo 31, nós lemos o seguinte: porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar daqueles que o condenam. Então, sim, você pode perceber que há a proteção especial de Deus àquele que é pobre e necessitado. Ele está à direita, ou seja, ele é a proteção próxima e constante daquele que mais precisa, né? Ao contrário dos governos humanos que estão sempre roubando do mais pobre, estão sempre roubando, né? Nessa corrupção que vemos aqui no Brasil,
estão sempre roubando até dos aposentados, das pessoas pobres. O governo está aí para isso, ele está roubando todo mundo, ele não quer nem saber. E tantos escândalos vão surgindo, não é? E a gente vai percebendo que aquela sensação de desespero, de desamparo, ela vai crescendo em nosso coração. Mas olha só, percebemos agora que Deus ainda assim está nos protegendo, está nos guardando dessas situações que podem trazer o mal para cada um de nós, não é? Terrivelmente, a gente está lutando contra tudo e contra todos, mas Deus está nos abençoando. Curso livre de Teologia Básica com o Reverendo Davidson Bignon. Uma jornada completa de aprendizado cristão, com 20 disciplinas curtas que incluem e-books exclusivos, aulas em vídeo e bônus transformadores. Ideal para líderes evangélicos, pastores, seminaristas e todos que desejam aprofundar sua fé. Assine agora na Hotmart e aproveite 10% de desconto. Quer complementar sua renda? Seja um afiliado. Detalhes na descrição do vídeo. Não perca esta oportunidade de crescer espiritualmente e compartilhar conhecimento. Aqui no versículo 6 nós lemos o seguinte, ó. De dia o sol não te ferirá, e nem a lua de noite. Tá? Então, é uma promessa aqui que o texto fala sobre aqueles que são protegidos por Deus, aqueles que estão em uma relação de aliança com Deus, né? Então, veja o que diz, ó, proteção, essa proteção aqui agora, ela é colocada contra elementos naturais e também contra influências espirituais atribuídas à lua, que eram superstições comuns no Oriente Próximo, não é? Então, de dia o sol não te ferirá, ou seja, durante o seu dia a dia, né, nas situações naturais da vida, você não vai ser ferido pelo sol. E nem a lua também, os perigos noturnos, né, não vão te alcançar durante a noite. E esse versículo 6 aqui faz uma referência direta ao modo como Deus protegeu a saída do Egito, né? Como é que Deus protegeu o seu povo durante o dia, colocando a nuvem espessa, né, para protegê-los do sol forte no deserto, para trazer conforto, né? Trazer um pouco de conforto ali. E também durante a noite, no deserto também costuma ser muito fria, Deus mandava a coluna de fogo, né, para esquentar e também para iluminar a noite, e não ficarem à mercê de animais selvagens nas noites escuras e frias dos desertos lá do entorno de Israel, não é? Então você vê aqui a proteção e o cuidado de Deus em cada detalhe para o seu povo. Então esse versículo 6 lembra para a gente, de modo resumido e poético, lembra para a gente desse cuidado de Deus com o povo de Israel na caminhada e na saída do Egito, vagando ali pelo deserto, né? Preservando, portanto, o povo, apesar de ser um povo rebelde, apesar de ser um povo que estava desobediente a Deus, mas ele manteve a sua fidelidade e estava, então, protegendo e preservando a vida do povo, né? A linguagem é poética e totalizante. Então, sim, Deus protege em todo o tempo e em qualquer situação, como vamos ver agora aqui no versículo 8, né? Versículos 7 e 8, a gente vai ver agora aqui, ó. Versículo 7 e 8. O Senhor te guardará de todo mal, desde agora e para sempre. Então você vê aqui, ó, como o texto se refere aqui, o modo como Deus vai nos guardar. É de todo mal, ó, kol ra. Em hebraico é kol ra. Kol é tudo, é a totalidade. Sem deixar nada para trás, tá? É tudo. E o ra é o mal moral, tá bom? O mal pecado, o mal espiritual, todo tipo de mal, portanto. Seja o mal físico, seja o mal moral, seja qualquer tipo de mal, de malignidade, Deus vai nos livrar, tá?
Então, todo mal aqui inclui não apenas perigos físicos, mas ameaças morais e espirituais. Tá legal? Então, é todo mal mesmo, é toda sorte de males. Deus nos salva, Deus nos protege, Deus nos cura, nos livra, né, desses males. Quando o texto aqui fala que guardará a nossa alma, né, guardará a tua alma, indica que a proteção de Deus é integral e é também espiritual, tá bom? Essa alma aqui se refere ao ser humano integralmente, a vida do ser humano e a vida integral, envolvendo todas as áreas. Mas vamos dar uma olhadinha aqui em Mateus 10, versículo 28, que pode nos ajudar a entender essa proteção integral de Deus, né? E o texto de Mateus 10, 28 diz: Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo também. Então, esse texto fala para a gente que existe esse temor aqui, se refere aqui ao temor de Deus, né? Porque Deus é que pode fazer nos perecer, tanto a alma quanto o corpo. Então, Jesus se refere aqui ao temor de Deus que nós precisamos ter, e não o temor dos romanos, não o temor dos fariseus, escribas, né, dos saduceus da época, da casta religiosa, né? Não é ter medo dos inimigos também, dos pagãos, mas é, de fato, confiar no Deus que nos protege. Ele guardará na totalidade a nossa vida em todas as áreas, tá? Também aparece aqui a expressão, que é no versículo 8, né? A expressão entrada e saída, né? É que Deus vai nos proteger. Então, saída e entrada é uma expressão hebraica que significa toda a vida cotidiana. Então, novamente aqui, essa ideia de totalidade, né? Temos aqui o texto de Deuteronômio 28, versículo 6, que também fala sobre essa expressão, entrada e saída. Olha só. Deuteronômio 28, versículo 6 diz: Benditos serão vocês ao entrar e benditos serão ao sair. Ou seja, é todo o transcurso da nossa vida, né? Significa, portanto, toda a vida cotidiana, no dia a dia, na entrada e saída, né? No modo como a gente vai lidar com a nossa vida diária. Deus é o nosso guarda, ele protege-nos em todas as situações, até do nosso dia a dia, tá bom? Então, o cuidado de Deus, ele é eterno, desde agora e para sempre, né? A expressão que aparece aqui também. Portanto, é eterno, não tem fim. Uma expressão comum que também aparece nos Salmos, e vamos ver aqui mais dois exemplos, né? O Salmo 125, 2 e o Salmo 131, versículo 3. Então, ó, o Salmo 125, 2, que nós já vimos aqui na aula passada, né? Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Então, se você quiser, eu apresentei aqui um gráfico, um pequeno mapa, né, de um corte transversal do relevo lá de Jerusalém, e a gente viu aqui os vales e os montes daquela cidade. E eu expliquei esse versículo 2 aqui, envolvendo, portanto, essa compreensão dos montes em Jerusalém que cercam e dão essa ideia de proteção à cidade, não é? Ali o salmista usa essa metáfora para falar do Deus que cerca o seu povo protegendo. Agora vamos aqui para o Salmo 131, versículo 3, que diz o seguinte: Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, essa ideia da proteção eterna, que Deus nos guarda, né? Essa expressão de agora e para sempre, é uma expressão que fala da eternidade, do cuidado de Deus, o cuidado constante e eterno, essa proteção perfeita que Deus nos dá e que vai durar para todo sempre, não é? Esse é o Deus a quem nós servimos. Vamos ver agora aqui um pouco da teologia do Salmo 121, tá? Então, sobre a soberania de Deus, o salmista reconhece que Deus é o Criador, no versículo 2. E também reconhece que o Senhor está sobre o tempo e sobre o espaço também, nos versículos 6 e 8.
O Salmo também mostra a providência contínua de Deus sobre a nossa vida, tá bom? O Salmo afirma que Deus guarda, protege, sustenta. Ele não dorme. Isso contrasta com a teologia pagã, que atribuía sono ou distração aos deuses, já que os deuses eram muito parecidos, né? Eram muito parecidos com os seres humanos, porque foram criados pelos seres humanos. O Salmo 121 também fala para nós da segurança espiritual que nós temos em Deus. A ênfase em guardar a alma, no versículo 7, mostra que o Salmo não se limita à segurança física, mas protege também a integridade da vida do crente diante de todo tipo de mal. Então, seja o mal moral, seja o mal físico, o mal como doença, o mal como calamidade, Deus sempre nos protege, tá bom? Essa segurança espiritual, portanto, está conosco. E o Salmo 121 também fala da fé confiante. O Salmo convida a uma fé que descansa em Deus, mesmo durante os perigos da jornada, seja essa jornada literal, que é a peregrinação dos peregrinos indo para Jerusalém, já que é um salmo de romagem, já que é um salmo de peregrinação, ou seja, também uma jornada de fé simbólica, que é a vida cristã, né, de um modo geral, que nós temos diante do Senhor. Então, a fé confiante que nós temos que ter em Deus, ela é exaltada aqui no Salmo 121, tá bom? A aplicação para o cristão, portanto, aplicação prática para a sua vida. Cristo, ele é apresentado para nós, assim como Deus Pai, né? Ele é apresentado como nosso socorro também. Em Jesus temos o compromisso, o cumprimento de toda a promessa e proteção divina. Vamos reler aqui o Mateus 28, versículo 20, e depois vamos ver também Hebreus 13, versículos 5 e 6. Mateus 28, 20, Jesus disse que nós temos que evangelizar, né, e fazer missões. Aqui é a grande comissão, e ele falando, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, de fato, o Senhor prometeu estar conosco, mas tem prazo de validade. É todos os dias da nossa vida, no cotidiano, e essa proteção diária, ela é até o término dos tempos, não é? Até esse mundo aqui acabar. Por que que ele prometeu estar conosco até que o mundo termine? Porque quando o mundo terminar, somos nós que estaremos com ele ao longo da eternidade, na própria realidade do Senhor Jesus. Então, não é mais Jesus estando conosco na nossa realidade vendida ao pecado, né? Mas somos nós com ele na sua realidade celestial e eterna. Olha que bênção, né? E aqui no Salmo, aqui em Deuteronômio, aliás, capítulo 13, versículos 5 e 6, olha o que o texto diz. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Né? Aqui, aliás, é Hebreus 13, versículos 5 e 6, né? É o texto que a gente está lendo aqui agora. Então, de fato, Deus nos protege. Jesus se apresenta como a proteção do cristão ao longo da vida, ao longo da caminhada cristã, né? Eu lembro aqui, inclusive, daquele famoso livro, O Peregrino, de John Bunyan, né? É um texto maravilhoso, texto metafórico, que demonstra a jornada do personagem chamado cristão, que anda por vários percalços simbólicos ao longo da sua caminhada, mas em todos eles ele percebeu a proteção de Jesus ao longo da estrada. Não é? É interessante, uma metáfora muito bonita, muito famosa. É o segundo livro evangélico mais vendido, ele só perde para a Bíblia. E vale a pena você ler e conhecer a jornada do peregrino, a jornada do cristão.
Temos aqui ainda a peregrinação espiritual, né, que é a nossa realidade atual. Assim como os israelitas subiam a Jerusalém para as festas, né? Nós agora caminhamos em direção à Nova Jerusalém, a esse eh, a essa Nova Jerusalém que Deus está preparando para nós, né? Jesus preparou para nós. Veja aqui Filipenses 3:20, que diz: "Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo." E Apocalipse 21, versículo 2, o grande livro do Apocalipse, né, que fala: "Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo." Né? Então, olha que versículo interessante, né? Falando aqui sobre essa metáfora da volta de Jesus e a própria Jerusalém descendo do céu, a Nova Jerusalém, com essa metáfora da noiva e de Jesus sendo noivo, né? Olha que bacana isso aqui, né? Temos ainda aqui, ó, o Espírito como sombra e como consolador também de cada um de nós, olha só. João 14,16 é um texto que a gente conhece bem. Ele fala o seguinte, e Jesus dizendo, né? "Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre." Né? Então, assim como a sombra de Deus nos protege, né? Está sempre conosco, nos protegendo, aqui o próprio Espírito Santo é como se fosse essa sombra que não nos abandona, ele habita em nós, né? E nos consola e nos abençoa. Então, Deus está sempre à direita do crente, com presença contínua por toda a eternidade, seja Ele conosco aqui até durar esse mundo, seja depois a gente com Ele no céu, Ele também nos protegendo, nos abençoando por toda a eternidade, tá bom? Para concluirmos, então, o Salmo 121 é um poema de fé viva e concreta. O Salmo ensina que o verdadeiro crente não confia nos recursos naturais ou humanos, mas na fidelidade de Deus, que guarda a sua vida do início ao fim. Ele não promete a ausência de aflições, mas assegura a presença constante do Senhor no meio de cada uma dessas aflições. Tá legal? Muito bem, terminamos aqui o nosso estudo, então. O pastorado agora está com a palavra para, de fato, estarmos tratando aqui das perguntas e respostas no final da nossa live. Pastor Aderson? Amém, queridos. Quero dar bom dia à nossa irmã Dora, nossa irmã Zilmar Guimarães, a Nilce Marques, que também deu uma passadinha aqui. Deus abençoe a cada um dos amados, né? Deus continue sustentando, fortalecendo a vida de cada um, né? É interessante a gente olhar por esse salmo, esse estudo, na verdade, né? Ele fala da presença do Senhor, que não vai nem. Há uma expressão que aparece assim, tosquinejar, né? Tosquinejará. Nem piscar, é isso mesmo? A ideia é que ele nem pisca. Toscanejar, ficar piscando e batendo cabeça assim, né? De Uhum. cansaço. Então Deus não se cansa, não dorme, né? E nem toscaneja, ou seja, nem fica sequer com o corpo cansado e batendo cabeça, assim, fechando os olhos, né? É isso. É isso que Deus faz. Joia, joia, joia. Como é bom. Como é bom saber que o nosso Deus, o verdadeiro Deus, né, ele nos guarda de forma integral, né? Ele nos guarda, ele nos livra de todos os tipos de males, né? Que eu acho que isso aí também é muito interessante, de todos os tipos de males. Também está conosco a nossa irmã Roselane Melo. Bom dia, Roselane Melo. Deus te abençoe também, tá? Deus te fortaleça. Tempão que a gente não se vê, em que você não participa aqui, hein? Queridos, esse aqui foi o Salmo 121, tá bom? Mais detalhes vocês poderão também recorrer à primeira parte, que foi na semana passada. Vocês poderão recorrer na nossa página. Tem lá o reverendo Davidson explicando como queria dividir esse salmo. Esse salmo é um salmo que merece a nossa reflexão diária e
E é um dos salmos, ou um dos textos bíblicos que, inclusive, merecem a nossa atenção quando surgirem calamidades, né? Surgirem situações em que, como ele muito bem colocou, né, que tende a nos levar a querer fraquejar na fé ou os nossos passos ficarem inseguros, né. Então esse é um dos salmos ou um dos textos bíblicos que podem sim nos ajudar a permanecer com a fé vibrante e não, vir a vacilar. A nossa irmã Dora está falando: "Muito bom estudo", a Rosilane Mello: "Amém", né. Shalom, diz a nossa irmã Nilce Marques. Amém também, diz a nossa irmã Zilmar Guimarães. Olha, eu tenho certeza que esses estudos são bênção, então eu quero te convidar a compartilhar os nossos links, né, com os seus contatos, com os seus irmãos, pede eles lá para dar lá um joinha, né, para curtir a nossa página, porque isso tudo também é importante. Eu agradeço a vida de cada um dos nossos amados irmãos e irmãs que estão conosco aí, que Deus abençoe. Eu vou pedir ao reverendo Davidson, por gentileza, para que faça as suas considerações finais. Se alguma irmã ou irmão tiver algum pedido, que quiser também tirar alguma dúvida, pode colocar aí no comentário, que o reverendo Davidson vai tirar a dúvida também, tá bom? E aí, depois da fala do reverendo Davis, eu vou pedir para que ele também esteja orando. E, amados irmãos, não eu peço a gentileza, não deixe de orar pelo reverendo Davidson, a sua esposa Márcia, os seus pais, os seus irmãos e a família também da Márcia, a sua esposa. Assim como vocês têm graciosamente orado por mim e por minha família. Reverendo Davidson, já falei demais contigo. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, né, por essa palavra final. Eu quero lembrar você que o estudo do Salmo 121 nós já terminamos, mas a apostila está disponível, né? Você pode pedir ao pastor Aderson ou pedir também a mim nos meus contatos. Eu envio para você o PDF com o resumo, né? Dos nossos estudos do Salmo 121 que apresentamos aqui. Você também pode conhecer os meus livros, os meus cursos, como eu apresentei aqui no começo, né, da nossa live. Eles vão abençoar você. Estamos preparando, então, o material sobre família, que será a nova série de estudos para esse mês de maio de 2025. Vamos, então, trabalhar alguns estudos sobre a família, tá legal? Então, aguarde para a próxima semana esse tema tão importante para a nossa vida também, tá legal? Vamos orar, então, vamos falar com Deus e colocar a nossa vida no altar do Senhor. Pai, nós te exaltamos pela oportunidade que nós tivemos de estudar a tua palavra, o Salmo 121, e toda a proteção do Senhor para nós, tratando, ó Pai, dos detalhes desse salmo, enquanto ele é bênção para nós também. Nós te exaltamos, porque o Senhor nos protege, o Senhor cuida de nós, o Senhor está sempre presente, trazendo essa proteção constante, forte e eterna para cada um de nós. Então, obrigado. Obrigado pelo Senhor nos dar livramentos ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia a dia. Obrigado pelo Senhor ser o nosso guarda, o nosso shomer, o nosso guarda que nos protege, que cuida de nós, que nos faz, ó Pai, caminharmos em nossa vida cristã em segurança. Assim como o Senhor abençoava e cuidava, protegendo os peregrinos literais da época da Bíblia, quando peregrinavam para as festas em Jerusalém. Cuida de cada um de nós, nos abençoa a nossa família, abençoa a igreja de Aracruz, abençoa o teu servo, pastorada, abençoa a sua família também, sua esposa, filha. Que o Senhor abençoe a igreja do teu servo e abençoe-nos em tudo. Nós assim clamamos a ti, agradecemos a ti e já também, ó Pai, clamamos a ti pelo Dia das Mães que se aproxima. Que o Senhor abençoe as nossas mães, abençoe as nossas esposas também, abençoe a todos, ó Pai, que estão nesse momento empenhados em cuidar da sua família, em abençoar, ó Pai, também as suas mamães.
cuida de cada um de nós, assim agradecemos a Ti, pedimos em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Amém, amém, amém. Queridos, um bom dia para vocês, um beijão no coração de todos vocês. É sempre bom revê-las aqui conosco, estarem conosco, o apoio de vocês. Ao reverendo Davidson, a minha gratidão, né, pelo carinho, pela confiança de estar conosco, participando toda quarta-feira, até trazendo, né, estudos que nos levam à reflexão e nos impulsionam cada vez mais a nos firmar junto do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é muito bom, né? A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, mas a fé também nos leva a pensar, a refletir e a tomar decisões. Tenham todos um bom dia. Shalom para todos vocês, hein? E um beijo. Shalom, Tchau, shalom a tchau. todos.